Olá, tudo bem? Nós vamos continuar o assunto imperialismo. Esse é o vídeo 2 e nós vamos abordar sobre o imperialismo na África. O imperialismo na África entre os séculos XV e XVI. A presença dos europeus no continente africano restringia-se, num primeiro momento, às áreas litorâneas, onde se buscavam metais preciosos, marfim e negociavam a compra e venda de escravos. O imperialismo na África no século XIX já vai ter uma abordagem diferente, Já será motivada pelo desenvolvimento industrial do século XIX e os governos europeus vão buscar expandir seus domínios territoriais, aumentar a aquisição de matérias-primas, ferro, cobre, petróleo, manganês, trigo, algodão. O excedente populacional europeu exigia novas regiões para envio de seus colonos, e a África vai ser uma dessas saídas para esse excedente populacional. A necessidade de aplicação de novos capitais da economia industrial em novas regiões, em novos setores, e a obtenção de áreas estratégicas visando a segurança do comércio marítimo nacional. É interessante ressaltar também que iniciaram nesse período acirradas disputas por territórios coloniais no interior do continente africano. O primeiro contato entre os europeus e os africanos vai se dar da seguinte maneira, No primeiro momento se dará por meio de alianças e tratados, com alguns chefes africanos. Num primeiro momento isso vai funcionar, E depois, quando esses tratados e essas alianças não funcionarem para os europeus, imperialistas, então eles vão utilizar a segunda metodologia, que será a conquista militar. A Conferência de Berlim, de 1884 a 1885. Nela, os europeus se fixaram na África formando protetorados. A realização da Conferência de Berlim foi convocada pelo chanceler alemão Otto von Bismarck e ocorreu entre 1884 e 1885, e nela participaram representantes de 13 estados europeus, além dos Estados Unidos e do Império Turco Otomano. Os objetivos da Conferência de Berlim: garantir a liberdade de comércio e navegação entre os rios Níger e Congo, instituir regras e critérios para a anexação de territórios africanos. A posse de um território deveria ser reconhecida mediante o estabelecimento de um protetorado ou de alguma autoridade sobre ele. O imperialismo na África pela França. A França estava presente na África desde 1830 e dominava a Argélia, a Tunísia, o Marrocos, o Sudão, África Ocidental Francesa, a ilha de Madagascar e a Somália Francesa. O imperialismo inglês na África. Liderando o imperialismo, realizou o domínio vertical do continente africano, desde o mar Mediterrâneo ao norte até o antigo Cabo da Esperança no extremo sul da África. Esse era o território colonial inglês no continente africano, como podemos ver aí no mapa. A contribuição do ministro inglês Benjamin Disraeli. Disraeli teve uma atuação muito aguda. Ele conseguiu grandes proezas para a Inglaterra durante o processo de colonização do século XIX, como, por exemplo, obteve o Canal de Suez, cujo controle era da França e do Egito. O Canal de Suez, que foi construído por Napoleão III, e encurtava a distância entre a indústria europeia e as colônias asiáticas, ao ligar o mar Mediterrâneo ao Mar Vermelho. Em 1875, Disraeli comprou ações do canal das mãos do Egito, passando o Egito a ter dupla administração agora, francesa e inglesa. O Egito para os ingleses, Em 1904, os franceses concordaram em abandonar o Egito e em troca do apoio inglês para a conquista do Marrocos. E para completar um projeto britânico de dominação vertical do continente, em 1885, anexou-se o Sudão ao sul do Egito. Agora estava completa a colonização vertical do continente africano pelos ingleses. A Guerra dos Boeres, 1899 a 1902. Desde as guerras napoleônicas, os ingleses dominavam a colônia do Cabo, a atual África do Sul. Entretanto, em atrito com os colonos holandeses, os Boeres ou Afrikanders, como eram chamados, fundaram as repúblicas livres do Orange e Transvaal. Com a descoberta de ouro e diamante na região de Joanesburgo, no Transvaal, as lutas se intensificaram, pois a descoberta atraiu estrangeiros,
e muitos súditos britânicos para a região. E em 1899 inicia-se a Guerra dos Boeres, né, que durará até 1902. A Inglaterra vai sair vitoriosa e vai anexar o Orange e o Transvaal às colônias do Cabo e Natal, formando em 1910 a União Sul-Africana. A Alemanha no colonialismo africano. A Alemanha só se unificará em 1870, então empenhará-se tardiamente na partilha colonial africana. Consequentemente, lhe sobrará regiões de menor expressão, né? Então a Alemanha vai conquistar o Camerun, a atual República dos Camarões, o Togo, né? E o Sudeste e o Oriente da África. A Itália no colonialismo africano, né? A Itália também passa pelo mesmo processo dos alemães, demora a se unificar e também vai ficar com o restante do que vai sobrar, né? E vai ficar com o litoral da Líbia, a Eritreia e a Somália. Não conseguiu anexar a Abissínia devido a uma derrota na Batalha de Adwa em 1896. A Bélgica do colonialismo africano. Na Conferência de Berlim, a Bélgica tomou o Congo, né, cujo território era 10 vezes maior que o seu, né, e cuja propriedade ficou de caráter pessoal do rei Leopoldo II. Bem, esse vídeo foi um resumo rápido sobre o imperialismo europeu na África do século XIX. Espero que vocês gostem, dê um like aqui embaixo, se inscreva no canal e até o vídeo 3 sobre o imperialismo do século XIX na Ásia e na Oceania.